E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Essa aula é para o nono ano, tá? No nono ano da tarde, especificamente. Gente, hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa, tá bom? E na aula passada a gente comentou sobre a Primeira Guerra Mundial, né? As consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre a Revolução Russa, que é um fenômeno, vamos dizer assim, praticamente paralelo à Primeira Guerra Mundial, né? Acontece ali mais ou menos no mesmo período, no mesmo contexto. E é muito importante que vocês façam a leitura, tá? Não esqueçam disso, é muito importante, não deixem de fazer a leitura. Esse capítulo, né, essa aula, ela tá lá no tema, na unidade 2, no tema 3, tá? Mais à frente a gente vai fazer uma aula sobre o tema 4. Então, como a Revolução Russa é um processo longo e bastante complexo, a gente vai dividir aqui essas aulas aqui sobre o primeiro processo, né, que é o processo que leva à Revolução Russa de 1917, e na próxima a gente vai falar da Rússia após a Revolução, Guerra Civil e o estabelecimento do regime socialista, tá bom? Então, leiam, façam anotações, anotem suas dúvidas também, me enviem lá no Class, que eu vou responder o quanto antes para a gente manter esse contato, tá bom? Então, vamos para a aula. Então, pessoal, a Revolução Russa, né, ela é um processo longo, tá? Inclusive discute-se, né, se deve se chamar apenas Revolução Russa ou Revoluções Russas, né? Então, assim, porque você vai ter uma série de movimentos que ocorrem no início do século XX na Rússia e que levam, né, à tomada em 1917 do poder e a derrubada do czarismo e o estabelecimento de um novo sistema econômico e político na Rússia, né? Então, a Revolução Russa, ela é provavelmente também um dos acontecimentos mais importantes do século XX, né? Muitos historiadores comparam assim, né, que se a Revolução Francesa teve importância lá no século XVIII e XIX, o século XX é uma das revoluções mais importantes, é a Revolução Russa. Então, é muito importante a gente entender o que foi essa revolução, como ela se deu, né, para poder compreender qual é a importância dela no século XX. E, de fato, né, grande parte dos eventos ocorridos durante o século XX, de alguma forma, acaba se ligando também a esse processo da Revolução Russa e do estabelecimento do socialismo lá na Rússia, bom, no surgimento da União Soviética. Então vamos lá, vamos primeiro entender como é que a Rússia estava organizada lá no início do século XX. Pessoal, a Rússia entre o final do século XIX e o início do século XX era uma nação bastante icônica, né? Em que sentido, professor? A Rússia ainda vivia o czarismo, né? Que seria o equivalente aí ao antigo regime, né? Uma espécie de absolutismo lá na Rússia, em que o líder absoluto, aí, o rei, no caso, se chamava czar, né? Então, esse czarismo, ele tornava a Rússia, de certa forma, uma nação razoavelmente, vamos botar assim, bem entre aspas, atrasada comparada às demais, né? A grande maioria das nações europeias já havia destituído o antigo regime, acabado com a servidão, com os traços de feudalismo, e a Rússia, na verdade, ainda mantinha muito de tudo isso, né? A Rússia mantinha um antigo regime, havia uma grande parte da população camponesa que vivia num regime muito semelhante à servidão, ainda que, por exemplo, o Tsar Alexandre tenha abolido a servidão no final, lá no século XIX, segunda metade do século XIX, mas ainda era uma nação extremamente feudal, vamos botar assim, né? Extremamente ainda camponesa, baseada aí no direito à terra, né? Direito de sangue, nas heranças de sangue, uma maioria de senhores de terra, quer dizer, uma minoria de senhores de terra acabavam absorvendo a maior parte da terra, né? Então muitos camponeses sem terra se submetiam a esses regimes, de forma que grande parte da população russa naquele momento era de pobres, né, de camponeses pobres. Bom, a Rússia, né, ela ao final do século XIX, na segunda metade do século XIX, buscava iniciar o seu processo de industrialização, processo bastante lento, né, tendo em vista as condições, né, materiais, aí vamos botar no caso da Rússia, né, como falei, maioria camponesa, não havia uma mão de obra
qualificada, não havia, de certa forma, muito espaço, as cidades eram bastante é, pequenas e pontuais, só que com o início desse processo de industrialização isso mudaria, ainda que lentamente, mas mudaria nos próximos 20 ou 30 ou 40 anos aí seguidos, aí, entre o final do século XIX e o início do século XX. Como eu falei, a maioria da população era camponesa, ou seja, pelo menos 80% da população russa era camponesa, né? A maioria vivia no campo, e muitos desses camponeses que não possuíam terras e que se submetiam a um regime de trabalho extremamente, vamos dizer assim, degradante, né? No sentido de que eram extremamente explorados, né? Seguindo esse regime muito semelhante à servidão lá medieval, para quem lembra lá da servidão. Tá? Então, como eu falei, haviam grandes contrastes sociais. Tinha uma nobreza, de certa forma, né, que eram os proprietários de terra, que possuíam grandes propriedades, grandes latifúndios, enquanto que uma grande maioria da população era camponesa e vivia com muito pouco ou quase nada, né? E isso evidenciava os contrastes que existiam naquele momento. Boa parte do processo de industrialização da Rússia, né, ou pelo menos o início desse processo, se dá graças ao investimento estrangeiro, principalmente da França e da Inglaterra, né, que passam a investir, indústrias passam a se desenvolver com esse capital, com esse financiamento, e era uma indústria ainda muito embrionária, né, passava ainda a se desenvolver mais ou menos nos moldes do que acontecia lá na Inglaterra ainda no século XVIII, só que nós estamos falando da Rússia no final do século XIX e no início do XX. Então, aos poucos, essa industrialização ia se dando. Algumas cidades passam por uma transformação bastante profunda, né? São Petersburgo, Moscou, que eram cidades maiores, vamos botar assim, centros maiores, centros urbanos maiores, passam também a se transformar com essa mudança, com essa industrialização. Mas, como eu falei, no demais, o ritmo de mudança, o ritmo de transformação desse processo de industrialização é um processo lento, né? Levaria, se estenderia por muito mais tempo. Com esse início, você vai ter, claro, óbvio, o surgimento, né, de trabalhadores que passam a ocupar os locais nessas fábricas, né? E como a gente já comentou quando a gente falou sobre a Revolução Industrial, por exemplo, a gente tem uma mão de obra cada vez mais explorada, né? Então havia muita exploração, não haviam leis trabalhistas, então esses operários se submetiam a condições realmente bem, bem degradantes. Então a gente não tinham salários, né, adequados. A gente vê que esses operários viviam em situações difíceis e que aos poucos isso vai gerar mobilização. Então assim, o final do século XIX é marcado aí pelo início, né, desse processo de mobilização de trabalhadores, o surgimento de uma espécie de movimento operário que passava a se organizar para exigir essas melhorias nas suas condições de vida, de trabalho, né, com sindicatos que surgem, entidades, tá? Como eu falei, surgimento de entidades, sindicatos, agremiações, associações e também partidos políticos, né? Muito importante destacar o desenvolvimento de partidos políticos, a difusão de algumas ideologias como o anarquismo, o comunismo, o socialismo, eram algumas ideologias que surgiram lá no século XIX, no início do século XIX, algumas no século XVIII, e que se difundiam pelo meio desses trabalhadores, muitos deles indignados com a situação de superexploração, né, de péssimas condições de trabalho, de ritmo degradante do trabalho. Então tudo isso vai fazer com que aos poucos esse movimento de trabalhadores passasse a se organizar em entidades, passasse a se mobilizar, fazer greves, né, manifestações, por aí vai. E é nesse contexto, né, de mobilização, de difusão dessas entidades que, claro, né, você vai ter uma influência cada vez maior de alguns teóricos. Como eu falei, você vai ter a influência de várias ideologias, anarquismo, o socialismo, o comunismo, e aqui você vai ter, né, a presença aí dos ideais socialistas, no caso do Marx, do Engels, do Karl Marx, Friedrich Engels, que lá no século XIX produzem, né, o manifesto do Partido Comunista, que de certa forma se torna uma das bases do movimento comunista lá no século XIX. E essas ideias acabam chegando também na Rússia, né? E
influenciam bastante o surgimento dessas entidades e também dos partidos políticos, como é o caso aí do Partido Operário, né, Social-Democrata Russo, né, o POSDR. E esse partido ele se tornou assim o centro, né, de certa forma, desse movimento de trabalhadores. Esse partido ele se dividia de certa forma em duas alas, vamos botar assim, né? De um lado você tinha os bolcheviques, que eram liderados pelo Vladimir Lenin, né? E os bolcheviques possuíam ali uma ala mais, de certa forma, mais radical, mais revolucionária, defendiam que a Rússia precisava passar por um processo revolucionário, né, derrubado do poder, para só então conseguir atingir o socialismo. E do outro você tinha os chamados mencheviques, inicialmente aí liderados, de certa forma, pelo Júlio Markov, que defendiam uma via menos radical, né, chamada de via reformista para eles, né. Era possível chegar ao poder e estabelecer uma série de reformas até a garantir aí essa igualdade social. Lembrando que o socialismo, né, na concepção de Marx, buscava essa igualdade social e esses pensadores, Lenin, Markov, eles vão se opor, né, no método de como se chegar a esse socialismo, a essa igualdade social. Né? Então, defendiam uma via mais revolucionária, em que havia tomada do poder, derrubada do regime czarista e a implantação de um regime socialista, enquanto que outros defendiam uma via reformista, em que era possível fazer eleições, em que eles chegariam ao poder e, de acordo com as reformas que iam sendo difundidas, haveria uma implantação, vamos dizer assim, progressiva dessa igualdade social, desse socialismo. Bom, então, a priori, para a gente entender o contexto da Revolução Russa, das revoluções russas de maneira geral, é importante a gente ter isso. Uma Rússia em um lento processo de industrialização, a formação de uma classe operária explorada e que avançava cada vez mais em direção a um movimento mais organizado, uma maioria de camponeses que se submetia a grandes senhores num regime de muita exploração semelhante à servidão e o czarismo, né, como o sistema político dominante, em que o czar ele representava aí quase um poder absoluto, tá bom? Então a gente tem esse contexto mais amplo aí da Rússia entre o final do século XIX e o início do século XX. Pessoal, aqui a gente tem aqui algumas imagens, né, dos czares. Então, o czar Alexandre II e o czar Nicolau II. O Alexandre II ainda governou no século XIX, o czar Nicolau II já no século XX, né? Então, nós temos aqui esses dois governantes da Rússia aí, né, entre o século XIX e o século XX, ok? Só, em 1905, né, a Rússia passa por um processo conhecido como Revolução de 1905 ou Ensaio Geral, também é muito comum ver essa expressão. E o que foi esse processo? Pessoal, lá em 1904, 1905, a Rússia entra em guerra contra o Japão, disputando uma região ali, próxima da China ali, que era a Manchúria, né, devido tinham várias reservas de ferro carvão que interessavam a Rússia, e essa invasão japonesa leva a uma guerra entre a Rússia e o Japão pelo território lá da Manchúria. A Rússia, né, é bem derrotada, né, e isso faz com que houvessem, e não só após a derrota, mas mesmo durante a guerra, uma série de greves e manifestações, porque a Rússia gastava muito na guerra, né? E você tinha camponeses e operários vivendo em situações extremamente difíceis. Então, você vai ter várias greves e manifestações ocorrendo em diversos locais da Rússia, lá entre 1904 e 1905, mas a que chama mais atenção é quando uma manifestação organizada, né, por um líder religioso levaria até a sede do governo, que é o Palácio de Inverno, um documento, né, exigindo melhores condições de trabalho, regulamentação do trabalho, né, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, para garantia dos direitos, botar assim, né, do povo, né, para que
houvesse uma espécie de limitação do poder em relação ao czar. Então, no entanto, essa manifestação ela acaba, na verdade, em repressão extremamente violenta, né? Então ela fica conhecida como o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento foi justamente isso, quando esses manifestantes marchavam em direção ao Palácio de Inverno. Não se sabe exatamente quem deu a ordem, mas o exército, né? Ele abriu fogo contra aquela multidão, ferindo centenas de pessoas, né? E matando outras. E isso gerou uma comoção muito grande, né? Porque era um movimento, né, considerado pacífico e que avançava de forma assim, não violenta em direção ao Palácio de Inverno, e aí o exército abre fogo contra essa multidão. Isso gera uma comoção bastante grande, e a partir daí você vai ter o desencadeamento de um processo revolucionário em 1905 que, vamos dizer assim, preparou de certa forma a Rússia para o que ocorreria lá em 1917. Então aqui você vai ter uma série de levantes em diversos locais da Rússia, né, em outras cidades. Você vai ter a adesão de soldados vão desertar, né, outros vão se voltar contra os seus senhores, né, e essa eclosão dessa revolução, ela leva, né, claro, a duas consequências fundamentais no processo revolucionário. A primeira delas é o surgimento dos soviets, né? Então, assim, com esse processo surgem os chamados soviets, que basicamente eram o quê? Entidades, né, de representantes dos setores aí, vamos dizer assim, dos trabalhadores. Então, esses trabalhadores elegiam esses comissários, esses conselheiros, vamos dizer assim, representantes, e eles representavam os interesses políticos desses trabalhadores. Então surgiram vários soviets, né, em várias cidades diferentes. Esses soviets, eles passam a liderar, de certa forma, o processo de luta de trabalhadores, e basicamente vai ser a base do governo que vai se implantar lá em 1917. Não é à toa que, se você já ouviu falar da União Soviética, o nome revela muita coisa, né? Então, a União Soviética é justamente porque lá, a partir de 1917, né? Não que existe União Soviética em 1917, mas a partir de 1917 você vai ter um processo de tomada de poder pelos soviets, e aí, posteriormente, você vai ter a formação da chamada União Soviética. Então, duas consequências fundamentais dessa primeira revolução de 1905. A criação dos soviets e a criação da Duma, né? A Duma seria uma espécie de parlamento que é criada para amenizar as relações entre o czar e o povo de maneira geral. No entanto, a Duma ela servia muito mais como, assim, como símbolo do que como poder efetivo. Ela foi desfeita várias vezes, né? Principalmente porque o czar não aceitava quando a Duma se opunha a ele, ou muitas vezes quando o czar tentava interferir diretamente na Duma. Então há uma série de disputas que vão ocorrer a partir de 1905. Ela vai ser fechada várias vezes, e isso caracteriza, né, já que a gente chama de ensaio geral. Então esse primeiro momento representaria aí uma primeira tentativa de tomada do poder e questionamento do czarismo, né, do governo russo como um governo que não atendia, de certa forma, às demandas sociais daquele momento. Como eu falei, vários levantes militares vão ocorrer, né, na cidade de Odessa. Você vai ter aí a tomada do encouraçado Potemkin. Encouraçado, pessoal, um navio, tá? Então, o Potemkin, ele foi um navio que foi tomado, né? Esses soldados se amotinaram contra os comandantes, ameaçaram bombardear. No entanto, né, claro, como eu falei, o governo russo, ele era bem mais poderoso naquele momento, e aí você vai ter uma reação, né, uma repressão muito forte a todo esse processo revolucionário que se inicia lá em 1905, e claro, esse levante foi sufocado. Então, os levantes militares, as greves, né, que ocorreram, greves de transporte, greves de fábrica, greves de indústria, passam a ser reprimidos pelas forças do czar, e você vai ter o sufocamento aí
dessa Revolução de 1905. No entanto, como eu falei, ela deixaria marcas muito importantes e garantiriam aí, vamos dizer assim, um ensaio que serviria de experiência para 1917, quando vai ocorrer a chamada Revolução de 1917. Então, vamos para frente. Aqui algumas imagens, tá? Que é uma imagem da Duma, né? Então você tem uma Duma, uma espécie de parlamento, onde né, você tinha um objetivo ali de limitar, de certa forma, o poder real. Aqui o encouraçado Potemkin, né? Vocês podem ver o encouraçado. Ele foi tomado, né? E posteriormente foi afundado, né? Bombardeado para que a Rússia pudesse retomar o poder. Aqui uma imagem aqui provavelmente do Domingo Sangrento, né? Quando os soldados abriram fogo contra aquela multidão que avançava em direção ao Palácio de Inverno. Tá? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente dá continuidade, né, a esse conteúdo. E não esqueçam de fazer as atividades de vocês, tá? Não deixem as dúvidas passarem, anotem as dúvidas de vocês, enviem lá no Google Class para eu poder respondê-los. E também não esqueçam de fazer as atividades, tá? As atividades valem nota, pessoal. Então façam as atividades direitinho, enviem lá no Google Class, vão entregar lá na escola também os TDs, né? Para a gente poder fazer o controle. Então, atividades do livro, nota de trabalho, atividades dos TDs vão valer como a nota bimestral, tá bom? Então, espero que tenha sido proveitoso. Agradeço aí, até a próxima, tá? Obrigado.